Bem-vindo ao canal e no vídeo de hoje será relatado sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um dos utensílios que estava localizado dentro do templo. No passado, o Senhor escolheu a nação de Israel para lhe representar. Através do povo de Israel, mostraria a todos os habitantes da terra o verdadeiro Deus, que criou os céus e a terra. E através dessa nação, todos conheceriam o Deus de Israel. E Deus estabeleceu uma aliança com esta nação, libertando da escravidão do Egito e levando para o deserto. E neste deserto ele estabeleceu as suas leis e a ordenança do tabernáculo, que era a casa de Deus, que foi construída no deserto. E este tabernáculo ele era móvel, conforme o povo de Israel ia deslocando, eles desmontavam e montavam novamente em vários lugares do deserto. Dentro deste tabernáculo existiam vários utensílios: o altar de holocaustos, a bacia de bronze, o altar de incenso, a mesa dos pães, o candelabro. E dentro deste tabernáculo existia dois cômodos, o lugar santo e o lugar santíssimo. E no local santíssimo era onde estava a Arca da Aliança. Para separar esses dois cômodos existia o véu, que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Somente o sacerdote era escolhido para entrar dentro do lugar santíssimo, somente no dia do Yom Kippur, que é conhecido como o dia do perdão, onde era realizado o sacrifício de um animal, onde era derramado e aspergido o sangue deste animal sobre a tampa desta arca, que era conhecido como propiciatório. E era assim que o pecado da nação de Israel era perdoado. Tempo depois, Davi, junto com seu filho Salomão, é que construíram o templo em Jerusalém. Salomão foi o responsável por essa construção e a Arca da Aliança foi colocada neste local. A Arca da Aliança era onde Deus se manifestava, através de uma fumaça, onde a glória de Deus descia sobre o templo. E no lugar santíssimo a sua glória resplandecia. Mas no deserto, Deus estabeleceu uma aliança com a nação de Israel. Em Êxodo 25:8 é relatada a ordenança de Deus para a construção do tabernáculo. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Faça uma arca de madeira de acácia, e vista-se de ouro puro, por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para cada prenda. Faça uma tampa de ouro, faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra extremidade, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Ali sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a Arca da Aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. E Deus ordenou a Moisés as leis, que é conhecida como a Lei de Moisés. Êxodo 24 está relatado sobre esta aliança, que é a aliança da lei. Depois Deus disse a Moisés: subam ao monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú, e as 70 autoridades de Israel. Adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo também não subirá com ele. Quando Moisés se dirigiu ao povo ao transmitir todas as palavras e as ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor lhe ordenou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se e construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida enviou jovens israelitas, que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifício de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo, e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo:
Este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. E neste exato momento foi a aliança que Deus fez entre a nação de Israel. E essa aliança era a obediência da lei de Moisés. Mas o povo de Israel, conforme foram passando-se os anos e as novas gerações, eles foram desobedientes. Então, a esta aliança que Deus fez no deserto, ela foi quebrada. E o Senhor levantou vários profetas para anunciar e alertar a nação de Israel. E Jeremias foi o escolhido para anunciar ao povo de Israel sobre a quebra da aliança. Jeremias 11 é relatado sobre este acontecimento. Então o Senhor me disse: há uma conspiração entre o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém. Eles retornaram aos pecados dos seus antepassados, que recusaram a dar ouvidos às minhas palavras e seguiram outros deuses para prestar-lhe culto. Tanto a comunidade de Israel quanto a de Judá quebraram a aliança que eu fiz com os antepassados deles. Por isso, assim diz o Senhor, trarei sobre eles uma desgraça, da qual não poderão escapar. Ainda que venham a clamar a mim, eu não os ouvirei. Então as cidades de Judá, os habitantes de Jerusalém, chamarão aos deuses, aos quais queimaram incenso, mas eles não poderão salvá-los, quando a desgraça os atingir. E este foi o anúncio da quebra da aliança. E Deus retirou sua presença e o povo de Israel invadidos. E desde então, deste acontecimento, sobre a invasão da Babilônia, invadindo o templo judaico e destruindo todos os seus utensílios e também levando embora as suas riquezas. E neste acontecimento, a Arca da Aliança ela não é mais mencionada nos registros bíblicos. E desde então, a Arca da Aliança ela está desaparecida. E vários profetas anunciou sobre a vinda do Messias, o Salvador de Israel. Fará uma outra aliança com eles e eles serão escolhidos novamente. E esse Messias é Jesus Cristo, para nós cristãos. O povo de Israel não creu que Jesus Cristo é o Messias. E Jesus Cristo, quando estava em Jerusalém, ele estabeleceu uma nova aliança. Mateus 26 é relatado sobre esta nova aliança. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhe digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu beberei do vinho novo com vocês no reino de meu Pai. O sangue da aliança que é derramado em favor dos pecados foi o sangue que Jesus Cristo derramou naquela cruz. Através do seu sacrifício foi perdoado o pecado que entrou no mundo, que é o pecado que Adão e Eva colocou na humanidade. E por este pecado nós estamos separados de Deus e a morte reina sobre nós. E Jesus Cristo veio exatamente para destruir esta morte física do nosso corpo. E a promessa que ele fez foi a ressurreição dos mortos. E quando ele voltar, nós, junto com ele, participaremos da nova ceia no reino celestial. Essa é a promessa da nova aliança. Mas como o povo judeu, eles não creem em Jesus Cristo, eles não fazem parte desta nova aliança em Jesus Cristo. Eles não poderão participar da primeira ressurreição dos mortos e receber primeiro o reino celestial de Jesus Cristo. Os profetas do passado profetizou sobre o desaparecimento da Arca da Aliança e também não mais a sua necessidade. Jeremias 3,14 foi o profeta que profetizou sobre o fim da Arca da Aliança. Tomarei vocês um de cada cidade e 2 de cada clã, e os trarei de volta a Sião. Então eu lhes darei governantes conforme a minha vontade. Dirigirão com sabedoria e com entendimento. Quando vocês aumentarem e se multiplicarem na sua terra, naqueles dias, declara o Senhor, não dirão mais a Arca da Aliança do Senhor, nem pensarão mais nisso, nem se lamentarão dela, nem sentirão sua falta, nem se fará outra arca. Naquela época chamarão Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se reunirão para honrar o nome do Senhor em Jerusalém. Esta profecia está relacionada à volta de Jesus Cristo. Como a nação de Israel não crê que ele é o Messias,
mas quando Jesus Cristo retornar, eles crerão e se arrependerão, e eles serão escolhidos novamente e serão sobreviventes na terra. E novamente o templo do Senhor será estabelecido em Jerusalém, e dentro do templo não haverá mais a Arca da Aliança, porque Jesus Cristo é o que substitui a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era onde Deus se manifestava sua presença, e agora a presença de Deus está em Jesus Cristo, substituindo então o objeto. Jesus Cristo é a presença e a manifestação de Deus na terra. E no período do milênio que será estabelecido a restauração de Israel, Jesus Cristo é que vai substituir esta arca, manifestando a sua presença na terra dentro do templo em Jerusalém, onde será colocado o seu trono. Quando ocorrer esta restauração de Israel, Jesus Cristo irá fazer uma outra aliança com a nação de Israel, diferente do que esta aliança que nós vivemos hoje no cristianismo. Esta aliança que Jesus Cristo fez primeiramente com todos que nele crê é a salvação da vida eterna e como testemunho a presença do Espírito Santo sobre cada pessoa que crê em Jesus Cristo. O Espírito Santo é nossa testemunha sobre a existência de Deus e sobre a existência de Jesus Cristo. E é o que nos dá testemunho sobre a veracidade da Bíblia e a sua volta, onde nós aguardamos o seu retorno para recebermos a sua promessa da nova herança e a vida eterna, que é a imortalidade do corpo na ressurreição dos mortos. Mas como o povo judeu não está sobre essa primeira aliança, na volta de Jesus Cristo será feita novamente uma outra aliança, diferente desta aliança, e esta nova aliança está profetizada em Jeremias 32. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e dos seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que eles me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. E Ezequiel também profetizou sobre esta nova aliança com o povo de Israel. Ezequiel 20:37 está essa profecia. Contarei vocês enquanto estiverem passando debaixo da minha vara. Eu os trarei para o vínculo da aliança. Eu os separarei daqueles que se revoltam e se rebelam contra mim. Embora eu os tire da terra onde habitam, eles não entrarão na terra de Israel. Toda a nação de Israel me prestará culto, e ali eu os aceitarei. Ali exigirei as suas ofertas e as suas melhores dádivas, junto com todas as suas dádivas sagradas. Eu os aceitarei como incenso aromático, quando eu os tirar dentre as nações e eu os juntar dentre as terras para as quais vocês foram espalhados, e me mostrarei santo no meio de vocês à vista das nações. Quando Jesus Cristo retornar à terra, ele irá escolher novamente a nação de Israel, estabelecendo de volta as suas terras, e o templo será edificado. Então todos eles oferirão sacrifícios ao Senhor e ofertas sagradas. E todos os sobreviventes da terra irão para Jerusalém a participar junto com a nação de Israel. E Ezequiel 43 profetizou sobre a glória de Deus que voltará ao templo. Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar para a sola dos meus pés. Aqui viverei para sempre entre os israelitas. E a nação de Israel jamais contaminará o meu santo nome. E o profeta Miqueias também profetizou sobre a glória de Deus que voltaria ao templo e que todas as nações da terra irão para Jerusalém. Miqueias 4:1 está profetizado essa profecia. Nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal entre os montes, e se elevará acima das colinas, e os povos a eles acorrerão. Muitas nações virão dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo de Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos as suas veredas. Pois a lei virá de Sião e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e resolverá a contenda entre as nações poderosas e distantes. Na volta de Jesus Cristo, muitas pessoas também se arrependerão
e eles também serão sobreviventes na terra junto com o povo judeu. Quando for edificado o templo, todas essas nações irão para Jerusalém, e Jerusalém será conhecida como o trono de Deus, onde as nações irão para Jerusalém aprender da nova lei. Jesus Cristo vai estabelecer uma nova lei na terra. A lei de Moisés ela não será mais válida na sua vinda. E ele estabelecerá essa lei, e junto com essa lei, as festas judaicas e os sacrifícios continuarão sobre essa nova lei. Mas afinal, o que aconteceu com a antiga Arca da Aliança? Não se sabe de fato o que ocorreu ao seu desaparecimento. Mas há um relato bem interessante no texto de Apocalipse, sobre uma arca que é vista no céu. Apocalipse 11:19 é relatado sobre essa arca. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes e trovões, e um terremoto e um grande temporal de granizo. Sobre essa profecia de Apocalipse é que dá questionamento sobre esta arca que é vista no céu está relacionado à antiga arca da aliança que estava no templo judaico. Mas o texto dá a entender que se trata sim da antiga arca da aliança, porque é profetizado a arca da sua aliança. Não temos a confirmação exatamente sobre se é esta arca, existindo apenas só especulações. Se você quiser saber mais sobre a volta de Jesus Cristo e também sobre esta restauração de Israel, se inscreva no canal e também adquire o meu livro, O Apocalipse e a Restauração de Israel. Nesse livro eu explico todos esses acontecimentos bíblicos e sobre a volta de Jesus Cristo e como que vai ser essa restauração do povo judeu. A venda do livro está disponível no site da Amazon.com.br e também pelo Clube de Autores.